Olá, o Senado Federal começa a debater a chamada agenda positiva para ajudar a tirar a situação de crise em que o país se enfrenta. Uma reunião entre líderes de todos os partidos foi realizada sob a presidência do senador Renan Calheiros. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, esteve nessa reunião e vai conversar com a gente um pouco sobre como será essa agenda. Senadora, é uma agenda positiva mesmo? De que forma ela pode ajudar o país a sair desse momento de crise? Na realidade, eu acho que o principal, a gente já vai mais ou menos tomando vamos formando uma unanimidade que precisamos votar projetos que ajudem o país a enfrentar a crise. Acho que nós não podemos, por conta de uma disputa política acirrada, fazer com que o parlamento brasileiro pare. E o debate ele foi bem eclético hoje, óbvio que todos os líderes, não é? Mas algumas conclusões foram importantes. O presidente do Senado deverá, a partir já de hoje, a partir dessa primeira reunião de líderes, ter reuniões com partidos e blocos políticos, né? E ouvir cada bloco, ouvir cada partido, quais são os seus anseios, quais as opiniões que tem para construir uma agenda em que permita que o Senado Federal também vote projetos importantes. Hoje ele tem já uma conversa com o PSDB, deve já iniciar o diálogo com outros partidos, porque a agenda remanescente do ano passado, no meu entendimento, no entendimento do meu partido, é uma agenda polêmica, porque ele trata e toca... que fala da não participação obrigatória da Petrobras no pré-sal. Nos blocos do pré-sal, é o que fala do limite do endividamento público, enfim... Autonomia do Banco Central. Autonomia do Banco Central, a própria lei de responsabilidade das estatais, que é uma lei importante, necessária, mas que no fundo ela limita muito a ação das estatais brasileiras e principalmente a adoção de programas públicos por parte dessas estatais. Para que o nosso espectador entenda, o que é exatamente que se propõe em relação à Petrobras e o pré-sal? Olha, o que é um projeto do senador José Serra, né, o projeto 131 de 2015, que ele muda uma lei recente no país, que foi aprovada logo após a descoberta da incidência do petróleo na camada de pré-sal, onde nós mudamos o marco para o pré-sal. Não é mais o marco que regula a exploração, não é mais a concessão, e sim a partilha. Todo o Estado brasileiro é dono daquela riqueza e a empresa que está operando, que está explorando, ela é remunerada por aquele serviço que presta. E nessa lei aprovada, nós colocamos a Petrobras como operadora exclusiva e com a participação mínima de 30%. O que significa dizer, não que ela possa atuar sozinha na exploração dos blocos, ela pode atuar em consórcio com outros, mas ela sempre tem que estar lá. Essa mudança dessa lei... E o projeto do senador José Serra é para tirar a Petrobras dessa operação. E pode afetar os royalties que foram definidos para a educação? Não, não só os royalties, porque aí nesse caso é partilha. Ela pode tirar a Petrobras, que é uma empresa pública, da exploração de petróleo numa área extremamente rica e segura. Você veja, hoje nós estamos com mais de 1 milhão de barris já de petróleo vindo da camada do pré-sal. Apenas um bloco já são mais de 400 mil barris, ou seja, o petróleo brasileiro daqui a algum tempo será todo ele, o extraído será todo ele da camada do pré-sal. E se você tira a Petrobras, você coloca o quê? Você coloca empresas transnacionais e retira uma parte significativa dos recursos públicos, dos recursos do Estado brasileiro e coloca na mão de empresas estrangeiras que, no geral, remetem os recursos para fora, não é? E essa lei que muda, que cria responsabilidade fiscal das empresas estatais, o que basicamente ela propõe? Olha, a lei é importante porque ela cria um marco de gestão correta, de transparência correta. Entretanto, tem muito aspecto no projeto apresentado que é negativo. Por exemplo, ela obriga que todas as empresas, num determinado período, se transformem, as novas que sejam criadas, todas elas sejam empresas de sociedade anônima, todas elas tenham ações no mercado. Ou seja, uma privatização generalizada. Uma privatização generalizada, e não pode mais ter empresa que é só do Estado brasileiro, além de você limitar que nenhum dirigente da empresa pode ter sido filiado. Isso é inconstitucional. Você já pensou? Você não pode arrumar emprego se você tiver filiação partidária. E como é que ficaria,
por exemplo, uma Caixa Econômica, sob o marco dessa lei, que tem tantos planos sociais? A Caixa Econômica é uma empresa pública brasileira, ela não tem ação no mercado, então ela trabalha com muito mais autonomia, na parceria, no desenvolvimento de programas sociais importantes. Se aprovada a lei, Se aprovada a lei, você vai criar uma burocracia tão grande que dificilmente a Caixa Econômica Federal, como um banco, uma empresa, sociedade anônima que tem vários proprietários que depende de uma assembleia para aprovar as coisas, dificilmente um banco nesses moldes e nesse estilo se manteria em programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Então, é muito complicado, não é? Então, nós estamos trabalhando no sentido da busca de um acordo, não é? Um acordo que garanta os pontos que nós entendemos positivos, mas que não ingesse as empresas estatais, porque no fundamental ela vai tirar essa lei, se aprovada do jeito que está o projeto, ela tira do Estado brasileiro a capacidade de ser proprietário de empresas que ajudem no processo de desenvolvimento nacional. Aí tem outros projetos, projeto de independência do Banco Central, eu costumo dizer independência de quem e para quê. Independência do governo, mas jamais será independente do mercado financeiro, né? E também entendo que o Banco Central é tão importante para uma nação que muitas vezes uma decisão que ele adota, que o Conselho de Política Monetária adota, ela impacta essa decisão muito mais forte no dia a dia da vida do trabalhador do que os projetos que a gente vota no Congresso porque Nacional. Mexeu o dólar num dia, no Claro. dia seguinte a farinha do Aumentou pãozinho os juros, aumentou, exatamente, a aumentou gasolina aumentou. 0,5% a taxa de juros, meio ponto percentual. Todo mundo sofre no dia a dia com isso, não é? E o momento político, a senhora acha que será fácil encaminhar essa negociação e que esses projetos cheguem de fato à votação? Então, veja, o debate lá ele foi um debate muito amplo, porque além dos líderes partidários participaram vários outros senadores e cada qual colocou sua opinião, mas no geral é isso. A gente precisa de uma pauta nossa, uma pauta que ajude o país. O próprio questionado que foi por mim, o presidente Renan, comunicou que aquela comissão de alto nível da desburocratização já deve estar apresentando seus primeiros resultados a partir da semana que vem. Eu creio que dali virão importantes anteprojetos que podem ser transformados em projetos de lei, porque é um grupo de juristas, de administradores, tributaristas, que está trabalhando o fato de você diminuir a burocratização no Brasil, né? Sem descuidar da transparência, da fiscalização, enfim, sem descuidar, mas você transformar o país numa nação mais ágil, que ande mais rápido e que não se perca tanto na burocracia, não é? Então, vamos ter uma pauta nossa, no geral, que contribua com o país e aguardar também uma pauta importante que está vindo do Poder Executivo, porque, afinal de contas, a gente precisa ampliar a capacidade de investimento dos estados, dos municípios e da União. A CPMF entra nessa negociação? Pois é, e como é que isso vai se dar? Cortando? Não há mais da onde cortar, não há mais espaço para cortar recursos do orçamento, mesmo porque as empresas privadas elas já estão retraindo os seus investimentos, as públicas também. E se você retrai a capacidade de investimento do Estado, a tendência é que a crise piore, a recessão aumente. Então, nós não precisamos de recursos novos. Aí, que tipo de recurso? Aquele que seja menos inflacionário, aquele que não atinja o trabalhador, porque não pode sempre o galho quebrar do lado mais fraco, e aí entra a CPMF, que a oposição é contra, mas eu acho que há espaço para debater. Agora, depende para onde ela vai e depende quem esteja atingido por ela. E na nossa opinião, a opinião do meu partido, a CPMF, caso venha, ela tem que isentar o trabalhador assalariado, aquele que ganha menos. Fazer com que quem ganhe mais, pague mais. E nós vamos lutar também para que projetos que são muito mais antigos do que o pré-sal, a independência do Banco Central, como a taxação das grandes fortunas, o próprio Congresso coloque o projeto para caminhar. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Argumento. Essa foi a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, falando para nós sobre o debate que está ocorrendo no Senado Federal sobre a construção de uma agenda positiva, uma agenda legislativa positiva para ser votada aqui no Congresso. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.